Boa noite a todos os congressistas, aos integrantes dessa mesa, o ministro Benjamin Ziller e as professoras Joana Batista e Karina Arbi. Daremos início a esse painel sobre contratações públicas com o tema Mutabilidade e Equilíbrio Econômico-Financeiro dos Contratos. Inicialmente, gostaria de me apresentar, me chamo Maíra Calegari, sou advogada com aproximadamente 20 anos de experiência em concessões de serviços públicos na área de infraestrutura. Sou pós-graduada em Direito de Infraestrutura pela FGV e atualmente eu sou gerente jurídica regulatória do Grupo Eco Rodovias. Bom, gostaria de agradecer inicialmente ao IBDA e à ASP pelo convite e a oportunidade de mediar esse painel com as pessoas tão ilustres desse congresso, tão importante como o direito administrativo. Vou explicar aqui um pouquinho como que vai ser a dinâmica desse painel, né? Cada debatedor poderá expor o seu ponto de vista por 15 minutos. Encerradas as exposições, eu vou abrir as perguntas dos congressistas para os debatedores. E eu gostaria agora de só dar uma introdução, né, que o tema que nós vamos tratar aqui nessa mesa é de grande relevância para vários setores, né, seja de infraestrutura, que foi drasticamente aí afetado pela pandemia do Covid-19, ou seja, para o setor de prestação de serviços. Desde o início da pandemia, março aproximadamente, nós vimos várias notícias dos impactos que estão acontecendo nos contratos públicos, e principalmente nos setores aéreo, transporte público, transporte aéreo, de concessões rodoviárias, construção civil, os mais diversos setores, né? E o que mais preocupa é que desde março esses impactos continuam e não há uma previsão de um retorno a curto ou a médio prazo. Ou seja, os contratos foram afetados, continuam sendo impactados e necessitam, eventualmente, aí, de um equilíbrio contratual imediatamente, né? Bom, sem mais aí delongas, vou iniciar perguntando para a professora Karina Arbi, que é mestre e doutora em Direito do Estado pela PUC São Paulo, professora da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e da pós-graduação da PUC São Paulo, EBRAD e LFG Anhanguera, assessora de controle externo do Tribunal de Contas do município de São Paulo, advogada, autora da obra Revisão na Concessão Comum de Serviço Público, coautora nas obras Direito Administrativo Sancionador, estudos de homenagem ao professor Celso Antônio Bandeira de Mello, tratado sobre o marco regulatório, sobre o saneamento básico do direito brasileiro, dentre outras obras. Ela é assessora, né, do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Seja bem-vinda, professora Karina, e eu queria começar fazendo uma pergunta. Bom, considerando que a mutabilidade, né, dos contratos é uma característica que singulariza o regime jurídico dos contratos administrativos em razão da sua finalidade de consecução do interesse público, gerando em contrapartida a garantia do equilíbrio econômico-financeiro ao contratado, eu venho indagar aqui para a senhora, os impactos advindos da pandemia causado pelo Covid-19 sejam um reequilíbrio econômico-financeiro desses contratos e como se enquadram nas categorias jurídicas legalmente previstas e quais medidas podem ser adotadas com fundamento no ordenamento jurídico pátrio para solucionar tais impactos. Professora. Primeiro, eu quero dar boa noite a todos e agradecer de início ao professor Maurício Zocum, presidente do IBDA, por esse honroso convite que me foi feito para participar deste que é, né, o mais tradicional e o maior congresso de direito administrativo em nosso país, exatamente porque é feito de debates profícuos, né, que buscam aí aprimoramento no direito administrativo, feito por grandes expoentes do direito, como aqui os meus amigos aqui de painel hoje, a quem também cumprimento. A doutora Maíra Calegari, nossa moderadora, o ministro Benjamin Ziller e a professora Joana Batista, aí, a querida amiga de longa data. Agradeço, por fim, a presença de todos vocês congressistas, afinal, sem vocês não haveria, né, este brilhante evento, e também aos professores, que com certeza eu não vejo, mas com certeza muitos amigos professores aqui nos assistem, e eu faço na pessoa da professora Regina Ferrari, homenageada do congresso este ano, e do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, meu eterno mestre, né? Dito isso, em razão do nosso tempo, já vou direto à questão, né? De forma muito simples, inicialmente eu respondo que sim, desde que demonstrado
o desequilíbrio causado pelos impactos advindos aí da Covid, é possível, sim, ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro nesses contratos impactados, né, por força do quê? Da pandemia, né, poder se enquadrar como um evento de força maior, né, inevitável, imprevisível, superveniente ao contrato, alheio à vontade das partes, e que acaba por impedir de forma absoluta ou restringir, onerar bastante a continuidade da execução do contrato. Então, acho que cabe perfeitamente categorizar a pandemia como um evento de força maior, do qual decorreram aí diversos atos, medidas por parte do governo em todas as esferas federativas, né, no intuito de prevenir e controlar a disseminação da doença. Essas medidas, muitas são também categorizadas como fatos do príncipe, né? Nós tivemos aí lugares com lockdown, tivemos restrição de atividade empresarial, de circulação de pessoas e outras medidas também categorizadas como fatos da administração, quer dizer, a administração contratante criou novos encargos no contrato, como o caso aí de exigir álcool em gel aí nos ônibus, a limpeza com a periodicidade muito maior do que antes da pandemia para os ônibus aí que fazem o transporte coletivo e outros inúmeros atos e medidas categorizáveis, portanto, como fato da administração, fato do príncipe, decorrentes da força maior pandemia, todos áleas extraordinárias que, pela regra tradicional da teoria das áleas do nosso ordenamento, ensejam reequilíbrio econômico-financeiro, enquanto as áleas ordinárias, aquelas que tradicionalmente se atribuem ao concessionário ou contratado pela 8666, né, ficam na responsabilidade dele. Então, como são áreas extraordinárias, pela regra, sim, ensejam, em tese, o reequilíbrio econômico-financeiro, também se não houver matriz de risco, que a gente sabe que os contratos mais antigos não têm, mas os contratos mais atuais de infraestrutura têm matriz de risco, e se não houver matriz de risco dispondo o contrário, compartilhando esses eventos aí de força maior, ou mesmo atribuindo ao particular, nos casos em que há segurabilidade, né? Isso é a regra geral, pode, em tese aplica. Mas, assim, a questão não é tão simples. Por quê? O evento catalisador dessa questão é uma pandemia. Inimaginável, né? Coisa de filme de ficção científica, inimaginável neste século, sem precedentes e com consequências também de magnitude gigante, né? Tão gigantes que ainda estamos vivendo essa pandemia. E aí, uma primeira ponderação, né? Na verdade, o que reequilibrar? Como nós estamos no meio da pandemia, não há nem como mensurar neste momento ainda qual o delta dessa equação, desse reequilíbrio econômico-financeiro. Então, a gente precisa hoje fazer o quê? Preservar os contratos, né? Aliás, o tema do Congresso, a temática que é o direito administrativo pós-crise, exatamente é para pensar, né? A gente debate hoje, é muito oportuno, que se precisa preservar os contratos hoje para que se viabilize no futuro, né, os pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos que foram desequilibrados em razão dos impactos advindos da pandemia, né? Então, hoje é preservar o contrato administrativo para viabilizar o reequilíbrio futuro, né? Mitigando aí os efeitos. Qual a solução jurídica, né? Indaga aí a questão, né? Olha, sem descurar dessa regra geral, mas a verdade é que ela não deu conta, nem vai dar em todos os casos. Talvez alguns sim, né? 8666, talvez nem na 8666, mas nos contratos de longo prazo e mais complexos, como os de infraestrutura, a doutora Maíra já começou nos advertindo, foram altamente, drasticamente impactados. Então, talvez não, a regra geral, sem descuidar dela, mas não vai dar solução. E o que fazer já, neste momento que nem acabou a pandemia, que nós estamos durante, renegociar. Renegociar para mitigar os impactos e preservar os contratos administrativos, né? Esse é o grande mote, né? Agora, quando a gente fala renegociação, flexibilização de contrato administrativo, falar disso não é tarefa fácil dentro do direito administrativo. Por quê? Os contratos administrativos, exatamente porque o fim é interesse público, em última análise, eles têm um regime muito mais rígido, rigoroso.
E quando fala em flexibilizar, renegociar, já vem exatamente uma certa postura refratária dos órgãos de controle. Eu trabalho em um, né? Tem aqui o ministro também. Então, já tem aquela postura refratária, e isso gera como consequência o chamado apagão das canetas, ou direito administrativo do medo nos gestores públicos, né? Exatamente porque o princípio da indisponibilidade do interesse público não permite, né, essa flexibilização. Por um outro lado, uma outra dificuldade também é qual o limite, ainda que se admita, qual é o limite dessa renegociação, dessa flexibilização. Então, aí, esse é o desafio que se põe, né? Eu gostaria de trabalhar sem abandonar, então, esses pilares tradicionais do direito, ou seja, sem abandonar o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o da indisponibilidade do interesse público. Eu gostaria de buscar demonstrar aqui, o meu entender, uma interpretação do ordenamento que nos permite hoje chegar nessa renegociação, nessa flexibilização para, afinal de contas, tentar aí salvar os contratos administrativos. E parto do primeiro pilar do direito. O interesse público é supremo, a supremacia do interesse público é um princípio, sim, pilar do regime jurídico, então o interesse público impõe a preservação do contrato administrativo. Por quê? Porque o fim do contrato é um interesse público. Então, se ele é supremo, já impõe. Quer dizer, eu não discurro do princípio. E a indisponibilidade, o outro pilar do interesse público pelo administrador público, significa que ele não tem livre disposição sobre o interesse público. Realmente, ele é indisponível, reafirmo isso. Mas ele não ter livre disposição, o gestor público, sobre o interesse, significa que ele está debaixo da legalidade e de comandos jurídicos, né? O primeiro deles que eu vou buscar para fundamentar essa possibilidade de renegociação para salvar os contratos é na própria Constituição da República, quando ela garante o equilíbrio econômico-financeiro, no 3721 e no artigo 175 para as concessões, né? Por que a Constituição faz isso? Exatamente porque ela está reconhecendo a mutabilidade do interesse público, que, como eu sempre digo aos alunos, é a característica mais marcante do regime jurídico administrativo dos contratos, porque é o fim deles, né? Então, esse interesse público, a Constituição reconhecendo que ele é dinâmico, que ele é mutável, ela impõe, né, ao garantir o equilíbrio econômico-financeiro, ela está garantindo, dando segurança jurídica de que os contratos administrativos devem ser revistos periodicamente, além de extraordinariamente, né? Também periodicamente esses de longo prazo, como as concessões. Então, essa revisão dos contratos administrativos exatamente é assegurada pela Constituição para que ele possa se adequar ao longo de sua execução para os eventos incertos e para os riscos, né? Como essa incerteza da pandemia, né? E com isso, a gente já consegue também inferir da Constituição que temos que tratar em dois grupos distintos, os contratos integralmente regulados pela 8666 e um outro grupo, os contratos de infraestrutura. Por quê? Porque esses são mais complexos e estão sujeitos a muito mais risco, a mutabilidade é muito mais acentuada, exatamente pelo longo prazo de duração que possui, tá? E a equação econômica também deles é muito diferente dos contratos comuns da 8666. Não é custo e lucro, ela tem amortização, tem receita acessória, etc. Então, eles são muito mais complexos, por isso são chamados até pela doutrina hoje de contratos incompletos, esses de longo prazo, tá? Então, nós temos esse fundamento constitucional pela garantia do equilíbrio econômico-financeiro. Vejam só, essa garantia é sempre atribuída, reconhecida como assegurada a um direito fundamental do contratado, que né, Marcel Oline já dizia isso, o grande jurista francês. Mas você vê na Constituição, por outro lado, ela não é só para o contratado, é para preservar o contrato administrativo, o que me permite dizer o seguinte, tem fundamento constitucional. Além disso, a Constituição também impõe um dever de eficiência e impõe a economicidade como um aspecto do controle a ser exercido, controle externo, a ser exercido sobre os contratos administrativos. Tudo isso impõe o dever de preservar. É muito mais... provavelmente é muito mais fácil demonstrar economicidade em se preservar o contrato do que a extinção dele, né? Ainda que seja amigável, onde vai sempre se pagar a indenização à administração ou ainda
interromper e não garantir a continuidade do serviço público, que, afinal de contas, como eu disse, está no artigo 175 da Constituição, quando fala que o serviço público tem que ser adequado. E a lei diz, o adequado ele tem que ter regularidade e continuidade. Então, a gente extrai da Constituição esses deveres que fundamentam já, no meu modo de entender, essa possibilidade de renegociação dos contratos administrativos numa situação excepcional como essa. Aliás, situações excepcionalíssimas, como a pandemia, exigem medidas e soluções excepcionalíssimas. Daí, esse desafio que nós temos, que não é fácil, né, mas a gente está aqui exatamente por este motivo, neste painel importante, né, para debater e tentar avançar e achar soluções mínimas. A gente não tem uma solução única, nem pronta, uma fórmula mágica, né, para tratar disso, mas estou tentando aqui construir, a partir de fundamentos, caminhos que a gente possa chegar a uma ideia de renegociação que já tem sido defendida, sim, desde a pandemia, com muito mais intensidade, por boa parte aí da nossa doutrina pátria. Tá? Bom, mas visto na Constituição, e como é que está na legislação infraconstitucional? O que que nós temos aí de fundamento? Né? O artigo 65.2, a linha D, da Lei 8.666, aplicável às concessões de serviço público por força do artigo 124, também da Lei 8.666, né, ele já garante essa teoria tradicional das áreas que eu falei aqui no início, que por todos conhecida. Né? Mas, assim, diante dessa pandemia, será que a tradicional teoria vai dar conta de todas as hipóteses, né? Ou existem, assim, desafios aí, que, né, existem aplicações que desafiam a teoria da força maior, do fato do príncipe, da imprevisão, né? Bom, diz o projeto de lei 2139, em sua justificativa, é um projeto de 2020, exatamente proposto como um regime transitório e emergencial para as contratações públicas, tá? Onde se aborda, nesse projeto, várias medidas de consensualidade, de discricionariedade, de métodos alternativos de solução de controvérsia, exatamente para preservar os contratos. Esse projeto não foi aprovado ainda. A gente tem uma legislação emergencial que saiu lá em março ainda para tratar das contratações públicas, mas essa legislação não tratou do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Tá? Então, esse PL 2139/2020 é quem trata, mas ele ainda não foi aprovado. E aí? E a própria justificativa dele diz assim, olha, é para garantir segurança jurídica em soluções inovadoras que a gente precisa em função do Covid, dos efeitos aí do Covid. Mas, então, como fica, né, sem ele? A gente não consegue aplicar? Consegue sim. Eu vou brevemente, em razão do tempo, dar alguns fundamentos que a gente tem no próprio ordenamento jurídico que atendem à legalidade. O próprio artigo 58, inciso 1, parágrafo 1º da Lei 8.666, né, ele permite uma verdadeira renegociação das cláusulas econômicas. O novo CPC, ele privilegia a autocomposição o tempo todo. No artigo 3º, parágrafo 2º, ele prevê que, sempre que possível, que o Estado promoverá a solução consensual de conflitos. O artigo 26 da LINDB, né, permite celebração de termos de compromisso dentro ali de requisitos e condicionantes que traz. A lei de mediação dispõe sobre autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. E, olha, a lei de relicitação, que vai ser tema aí do próximo painel, né, fala que as controvérsias sobre direitos patrimoniais disponíveis, ela contempla as questões relacionadas a reequilíbrio econômico-financeiro. Então, a indisponibilidade do interesse público, né, ela não implica que não haja direitos públicos subjetivos da administração como tem, né? Fora isso, a lei de arbitragem prevê também expressamente, né, que pode ser usada como método para tratar de conflitos de direitos sobre direitos patrimoniais disponíveis. Existem dispositivo na lei de concessão, na lei geral de desapropriação, na lei da PPP, prevendo
a arbitragem, tá? Então, assim, todo esse sistema, né, todo o sistema normativo tem fundamento legal, a legalidade é atendida, tem fundamento constitucional para renegociação. Acho que a gente tem aí uma discussão riquíssima, né, que favorece muito o caminho da consensualidade. Acho que a mediação também é uma grande, um grande caminho aí para essa solução, dessas renegociações. Não existe solução genérica nem única, tá? Uma medida que foi adotada bastante, né, pelo que eu pude acompanhar e que ainda pode ser adotada durante essa pandemia, é o sobrestamento de obrigações em contratos, né, seja de prazo, seja de pagamento, seja de encargos, né? Existem outros, mas não são muito interessantes. A revisão tarifária não é nem um pouco no período que a gente vive tão afetado economicamente, né? As isenções fiscais... Para ir concluindo já, por favor. Pois não, vou concluir. Então, uma última observação, então, para concluir, né, é que a renegociação, ela não implica, tá, numa carta branca ao gestor. Como eu falei, eu trabalho num órgão de controle e a gente não é ingênuo, né? Se, por um lado, a gente tem que avançar, mas sem abandonar os pilares, como eu falei, é necessário mais do que nunca que os gestores públicos e os particulares contratados documentem tudo para que seja possível o pleito de reequilíbrio no futuro, e eu espero que dos gestores venha efetivamente, a partir dessa pandemia, não sei se eu estou ingênua ou iludida, porque até hoje eu não observo da parte do gestor, de um modo geral, uma transparência e uma motivação suficientes, congruentes e adequadas, né, com pujança para os processos administrativos em geral e especialmente agora para a renegociação. Professora, excelente ponderação, principalmente eu acho que a questão de renegociar esses contratos, né, visa praticamente preservar mesmo o contrato e as regras. O desafio mesmo, né, que a doutora comentou é o risco da força maior, né, esse desafio de se reequilibrar, né, muitos contratos de concessão, eles já vêm com essa previsão, né, de ter essa área extraordinária, de passar esse risco para o poder concedente, para os governos, mas eu acho que até por uma inexperiência nossa de vivência de uma pandemia, de vivência de um risco da força maior, do caso fortuito, nós não temos a forma de fazer esse reequilíbrio, né? Então, eu acho que isso é o principal ponto aqui, que eu acredito que para os próximos contratos a gente já consegue ponderar e exatamente saber como fazer esse reequilíbrio, né? Então, isso ainda vai ter muita discussão de como fazer. A previsão, às vezes, como, né, a doutora bem colocou, tem várias legislações sobre o tema, mas ainda assim a gente precisa evoluir, né, o como fazer agora. Bom, agora vamos passar aí para a professora Joana Batista. Ela é mestre em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, com dissertação sobre remuneração tarifária dos serviços públicos, professora de Direito Administrativo e advogada em São Paulo no setor de infraestrutura. Boa noite, professora. Bom, conforme eu mencionei no início desse painel, né, alguns contratos de concessão sofreram impactos tão relevantes como consequência dessa pandemia, né, do Covid-19, e que vão demandar aí de reequilíbrio econômico-financeiro bem substancial. Pergunto, né, como compatibilizar essa realidade com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e qual o limite entre o reequilíbrio e o repacto desses contratos? A caracterização da pandemia como evento de caso fortuito ou força maior pode apontar para uma maior flexibilidade na análise desses pleitos de reequilíbrio. E, para terminar, gostaria da sua opinião se a LINDB pode servir de fundamento para que os pleitos sejam decididos de forma equilibrada para as partes contratantes. Vamos lá. Primeiro, queria cumprimentar a todos, né? Maíra, agradecer o convite do IBDA, na pessoa do nosso presidente Maurício Zocum, aí incansável para colocar esse evento de pé no meio da pandemia e esse sucesso todo que está sendo, com a ASP também, na pessoa de seu presidente. Agradecer aí a presença de todos os congressistas, na pessoa da professora Regina Ferrari, que é homenageada no nosso congresso esse ano,
e também na pessoa do professor Celso Antônio Bandeira de Mello e da professora Veida Zancaner, que vai falar amanhã no Congresso, com quem eu iniciei a minha vida acadêmica no direito administrativo. Agradecer aos painelistas aqui presentes, né? O ministro Benjamin Zinler, é uma honra estar aqui no painel com o senhor, pelo seu, enfim, pela forma como exerce essa importante função de controle aí no país, sempre ponderado e cuidadoso, técnico na análise, mas também cuidadoso em verificar as razões e os efeitos, né, das decisões do tribunal. A minha amiga Karina Harb, que falou aí de forma também muito ponderada e assertiva sobre as dificuldades que a gente está encontrando. Agradecer a nossa mediadora aqui com as perguntas, a Maíra Calegari, super experiente também no setor e que deve estar aí passando por poucas e boas para poder resolver na prática esses problemas. Bom, eu queria iniciar as reflexões sobre o nosso tema de hoje, né, que é esse tema da mutabilidade e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos em razão da pandemia, com uma observação singela. Quando eu estava me preparando para fazer essa fala de hoje, eu comecei a perceber que existia alguma coisa para além do meramente técnico, para além meramente do que está nos contratos, para além do que está na 8666 e assim por diante. A mutabilidade dos contratos, ou seja, a previsão de alteração do vínculo contratual entre as partes que celebram o contrato, tem como premissa justamente garantir um equilíbrio entre elas, no tocante ao vínculo contratual ao longo desse contrato. E se essa premissa já era fundamental no estudo da mutabilidade dos contratos administrativos, ela ganha uma importância ainda maior diante dessa realidade que a gente vive hoje em 2020, não só aqui no Brasil, como no mundo, com a eclosão dessa pandemia da Covid-19, que é esse fator externo de desequilíbrio sem precedentes recentes, pelo menos na história da nossa jurisprudência, uma realidade que se impôs sobre todos nós e sobre a qual a comunidade científica está tendo aí que se debruçar e colocar a cabeça para funcionar. Essa realidade, aliás, ela demonstra que o aumento da complexidade do fenômeno contratual da administração pública, que o professor Fernando Menezes de Almeida mencionou na sua defesa de livre docência lá na USP, ela é realmente uma razão para a gente adotar uma perspectiva evolutiva no estudo da teoria dos contratos e uma análise finalística desse fenômeno contratual. Como eu disse, se nós formos muito técnicos, muito legalistas, nós não encontraremos, talvez, soluções para os problemas que estão se colocando para a nossa avaliação. Então, sim, eu diria, a pandemia é um fato suficiente, que tem suficiente impacto sobre as partes de um contrato para justificar a mutabilidade desse contrato e o seu reequilíbrio, que por vezes pode ser tão substancial a justificar um repacto mesmo, né? A repactuação do contrato, e não só um reequilíbrio daquela equação inicialmente pactuada. Aliás, né, se é verdade que a administração pública, assim como o empresariado brasileiro, opera num ambiente de permanente incerteza, a gente tem que reconhecer que a pandemia pelo Covid agravou ainda mais os riscos e as vulnerabilidades dos contratos administrativos e da prestação de serviços à população, né? Os empresários passaram a ter que conviver com uma situação de cuidado, inclusive com a saúde da população que usa o seu serviço público, né? Então, você vai no serviço de metrô hoje, tem que ter o álcool gel, tem que ter um cuidado no distanciamento e assim por diante. Se você vai numa escola, também é assim, de modo que na prestação de serviços, a população ela tem crescido de importância e, obviamente, aumentando os riscos do empresário. Não há dúvida, e eu não vou me deter nesse ponto, quanto ao fato de que a pandemia se caracteriza como um evento que compõe a área extraordinária, seja na condição de caso fortuito, força maior. Esses eventos extraordinários, que, em princípio, como regra, na configuração lá da 8666, que a própria Karina já mencionou, e por isso não vou repetir, são alocados ao poder concedente.
eu remeto aí a quem tiver interesse o estudo do parecer da consultoria jurídica do Ministério da Infraestrutura, que foi a AGU que fez, é o parecer 261 de 2020, que reconhece essa situação no âmbito da administração federal, com as condicionantes nele contidas. Eles estão analisando ali uma situação específica ali de rodovias, né, federais, mas remeto ali, acho que tem todas as razões. Se nós formos tentar tangibilizar o que a gente está falando em termos aqui de mutabilidade e equilíbrio de contratos, e aí para dar apenas um exemplo, e tomando por base as concessões de rodovias em homenagem à Maíra, nossa mediadora, se a gente analisar, né, os dados que foram coletados pela BCR no mês de julho, e eu estou falando de julho porque na última análise que eu vi da BCR foi o que eu encontrei no site deles, a gente percebe que o fluxo de veículos nas rodovias concessionadas no Brasil sofreram um impacto enorme decorrente da situação da pandemia. Então, quando a gente analisa aqueles números, a gente vê que, comparado ao mesmo período de 2019, o índice total caiu quase 19%. O fluxo de veículos pedagiados leves recuou 25%, e assim sucessivamente. Se a gente tomar como base o impacto da pandemia sobre a aviação civil, por exemplo, a gente vai ver um desbalanço ainda maior. Já foi mais de 90% em relação aos voos domésticos, no auge da crise. Uma avaliação otimista prevê 75% em dezembro, mas com dificuldade de se atingir. 75% de impacto negativo, né? Então, essa é a realidade na grande parte dos contratos administrativos. E como esse novo normal, como chamou a atenção a Karina, infelizmente parece não ter data para terminar, nós temos essa urgente necessidade de discutir o tratamento a ser dado a esses contratos com a administração pública, para contrabalancear os efeitos da pandemia. E eu vou chamar a atenção aqui para alguns pontos, para a gente chegar nas possíveis respostas, se é que a gente as tem, para as perguntas que foram feitas. Eu acho importante aqui, como premissa, e num primeiro momento, né, em que a gente está passando por todas essas mudanças, inclusive de costumes, basta ver o próprio Congresso aqui brasileiro de Direito Administrativo sendo realizado totalmente de forma virtual, esse novo normal, né, que nós, que fazemos a comunidade científica do direito administrativo brasileiro, nos dispamos de preconceitos, que a gente tente analisar esse tema na perspectiva de uma neutralidade e de um equilíbrio, de novo equilíbrio, que é o que a gente está falando aqui, daquilo que foi contratado. Eu aprendi na prática, imagino que a Maíra também, imagino que todos desse painel também, que contrato bom não é aquele contrato em que as cláusulas são excelentes para uma das partes apenas. Contrato bom é aquele que é bom para todas as partes e que é executado e cumprido até o final, sem percalços de preferência. E eu vou fazer um corte metodológico aqui na minha fala para tratar dos contratos de longo prazo. E vou tratar especificamente sobre as concessões de serviços públicos, que eu acho que são um tema interessante para o corte, muito embora o problema esteja em todos os contratos administrativos, sejam eles regidos pela 8666, sejam eles regidos pela Lei de Concessões, sejam eles regidos pela Lei de PPPs. E por quê? Porque eu entendo que as concessões de serviços públicos, pelo seu objeto, demandam uma reflexão especial. São serviços essenciais, na sua maioria, que, portanto, não podem ser interrompidos, sendo que os efeitos de desequilíbrio que ocorre hoje nesses contratos e que estão ocorrendo, portanto, desde março, quando iniciou-se a pandemia, terão efeitos progressivos ao longo do tempo. Então, se a gente for tratar, de novo, das rodovias, para exemplificar, ao contrário da receita dessas concessionárias, que é diretamente impactada pela queda do fluxo de tráfego decorrente do isolamento da pandemia, as obrigações contratuais dessas concessionárias, elas continuam acontecendo. O pagamento de outorga continua vencendo, os investimentos a serem feitos continuam tendo que ser feitos, e quase sempre esses investimentos e essas obrigações não têm nenhuma relação e independem do volume de tráfego nessas rodovias. Portanto, eu tenho, de um lado, receitas caindo, de outro lado, obrigações vencendo. Mas
fazendo parênteses, isso ocorre também em outros segmentos do setor de infraestrutura, incluindo aqueles segmentos em que faltam agências reguladoras, né, cujos contratantes são municípios pequenos e, na maior parte das vezes, sem estrutura. Com isso, eu quero dizer que o atual cenário da pandemia, ele é tão grave que ele impactou não só grandes concessões, grandes contratos da administração pública federal ou dos estados mais bem aparelhados do país. Foram afetados também serviços públicos de saneamento em municípios pequenos, concessões de rodovias em geral, distribuidoras de energia, essas grandes, portos, todos os segmentos da infraestrutura foram impactados, sem exceção. Todos eles colecionam impactos em razão da pandemia. E aí eu volto ao meu pedido inicial, para encaminhar já para o final da fala e tentar responder a questão de que o interesse público que permeia esse ambiente onde ocorre a contratação administrativa, ele é único. Nós temos que ter isso em mente. Não são posturas antagônicas entre os celebrantes dos contratos administrativos que vão conseguir fazer com que nós cheguemos a uma solução adequada para contratos equilibrados no país. Sem esse espírito, que é a premissa dessa minha tentativa de resposta, o setor de infraestrutura brasileiro entrará em colapso. Eu não tenho dúvida disso. Nós já estamos vendo aí o início disso. Esperamos que tenhamos força para que a gente consiga parar. Portanto, diante dessa realidade que eu estou colocando aqui de forma crua, né, é preciso ter boa-fé contratual para avaliar os impactos ocorridos e boa vontade institucional para superar esses impactos que já estão se dando nesses contratos. Eu não tenho dúvidas, por outro lado, que nós estamos, todo mundo diz que diante de uma crise existe a abertura de uma porta de oportunidade, nós estamos diante de uma grande oportunidade, uma oportunidade única, talvez, no direito brasileiro, para tratar do tema do reequilíbrio desses contratos, por vezes do repacto, quando for necessário. Esse tema que ordinariamente sofre com longo período de tramitação para análise, quando se dá entrada em pedidos de reequilíbrio, né, perante o poder concedente, que encontra dificuldades para que se estabeleçam soluções consensuais. Então, geralmente, a gente tem um contencioso que se estabelece por conta de pleitos que são apresentados por essas concessionárias. Esse tema, no meio dessa dificuldade que é a pandemia, pode ser a grande saída para que a infraestrutura do país mostre que nós temos, sim, neste país, respeito à lei e aos contratos. Eu chamo a atenção aqui, não só para a lei de mediação, que já admite a possibilidade de sentarmos conjuntamente para tratar dessa situação, mas especificamente para a LINDB. No artigo 26, a LINDB traz a possibilidade de ajustes que busquem uma solução jurídica proporcional, equânime, eficiente, compatível com os interesses gerais, sem que isso acarrete desoneração permanente de deveres ou condicionamento de direitos, para prever com clareza as obrigações das partes. Isso é o que diz a lei, eu estou aqui lendo o texto legal. Para prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para o seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. Ou seja, nós temos arcabouço legal para chegar a uma solução. Com a participação das agências reguladoras, dos órgãos de controle, dos contratados, nós podemos promover a mediação em torno do reequilíbrio desses contratos de forma célere. Nós podemos assegurar medidas eficientes, rápidas, juridicamente seguras, para superar esse desafio da pandemia e evitar os impactos dela sobre os serviços públicos, porque, de novo, o interesse público é um só. Ninguém quer a quebra generalizada das concessionárias, ninguém quer nem deseja que esses serviços deixem de ser prestados para a população. Ninguém quer ter uma infraestrutura sucateada, ninguém quer não ter logística para escoar a produção num país que o agronegócio bombou na pandemia, nós não tivemos problema de desabastecimento, nós tivemos exportações crescentes, preços de commodities subindo por conta do dólar. Nós precisamos dessa infraestrutura. O interesse público, de novo, é um só. Só não podemos
seja por respeito a essa mesma lei e essa mesma boa-fé, deixar de agir. E aí eu lembro de Hannah Arendt, nós não podemos nos perder nas tecnicalidades que justificam tudo, sem que tenhamos uma resposta. Não adianta eu ficar brigando pela aplicação do artigo 65, 2D da Lei 8666, não adianta eu discutir aqui matriz de risco contratual. Nós estamos diante de um fator sem precedentes. As soluções vão ter que sair realmente da cartola, diante de um arcabouço que nós temos, mas elas vão ter que fugir ao ordinário. Precisamos, de novo, sair da tecnicalidade que a tudo justifica para solucionar esses graves problemas enfrentados hoje pelo poder concedente, pelos reguladores, pelos órgãos de controle, pelos concessionários, pelos contratados e pelos usuários de serviços públicos do país. Se tivermos que fazer o repacto, nós temos arcabouço também. A LINDB e os princípios gerais de direito nos darão a segurança necessária. O bom senso também não é um princípio de direito, mas é um princípio da vida. E eu defendo que, em situações excepcionais, a boa-fé, a boa vontade institucional, a legalidade ampla, né, o bloco de legalidade, seja suficiente para solucionar a questão do reequilíbrio, do repacto, que, para mim, é uma realidade, não tem como fugir dessa realidade, tem que acontecer. Obrigada, professora. Excelente exposição também. Acho que tocou nos pontos principais aí do que a gente realmente sente aí cuidando desses contratos, né? E ainda a gente tem que considerar que são as concessionárias de rodovia, o transporte público de passageiro, são serviços essenciais. Então, nós não podemos parar, né? Nenhum desses serviços podem parar. Então, mesmo tendo afetado a receita de pedágio, a receita, né, no transporte, nós tivemos ainda uma continuidade nos serviços, né? Então, é bem importante realmente a gente pensar nessa repactuação, pensar num outro modus operandi aí, para manter esses contratos, para salvar todos esses setores, né? Bom, vamos dar aqui continuidade. Nós vamos falar com o ministro Benjamin Ziller. Boa noite, ministro. Queria só colocar aqui que é um ministro do Tribunal de Contas da União desde 2001, onde ingressou com o cargo de ministro substituto em 98 por meio de concurso público. Ocupou o cargo de presidente da Corte de Contas no biênio de 2011 a 2012, mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília, com vasta experiência em Direito Administrativo, Direito Constitucional, graduado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Militar de Engenharia e Direito pela Universidade de Brasília. É professor, dentre várias obras como autor, nós podemos destacar aí o Direito Administrativo e Controle, o controle externo das concessões de serviço público e das parcerias públicos-privadas, regime diferenciado de contratação, lei de anticorrupção, uma visão de controle externo. Bom, boa noite, ministro. Vou iniciar aqui o questionamento. Alguns índices inflacionários, como o IGPM, já acumulam expressiva variação nos últimos 12 meses, em virtude até dos efeitos indiretos da pandemia, né? Nós temos aí o IGPM, que acumulou nos últimos 12 meses aproximadamente 20%, o IPCA 3,14%, o INCC 5,33%. Diante de todo esse cenário exposto, tais variações de preço poderiam ser consideradas como área ordinária da contratada, coberta pelos instrumentos de reajuste ou repactuação anual dos contratos administrativos, ou poderiam ser avaliados como causa de excepcional mutabilidade dos contratos administrativos, com vistas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, e como fundamentar com segurança jurídica a realização desses aditamentos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos em virtude do impacto do Covid-19. Bem, boa noite a todos os congressistas. Queria agradecer ao presidente do IBDA, amigo Maurício Zocum, pelo convite. É uma honra e partilhar
essa live com a doutora Joana Batista, a doutora Karina Harbi e também a doutora Maíra Calegari. É óbvio que a discussão ela é complexa, difícil, e eu sempre a encaro sob duas perspectivas. Uma perspectiva reflexiva, acadêmica, e outra, óbvio, prática, principalmente analisando a atuação do Tribunal de Contas da União. Eu não posso fugir a isso. Essa discussão é uma discussão candente e atinge dois tipos de contratos bastante distintos, os regidos pela 866 e os contratos de concessão de serviços públicos, que têm, sem dúvida, uma característica, uma natureza jurídica distinta daqueles primeiros. A pandemia afetou a todos, afetou diversos segmentos econômicos e coloca em xeque diversos postulados do direito administrativo. E eu já menciono a vocês que muitos contratos administrativos estão tendo o seu objeto alterado unilateralmente, ou qualitativamente ou quantitativamente. Os serviços contínuos foram afetados extraordinariamente. No TCU, internamente, nós tivemos que alterar contratos que dizem respeito a serviços contínuos, terceirizados. Houve uma mudança total na lógica com o home office. Diversos contratos tiveram que ser alterados. Em algum caso, houve suspensão de contratos, e essa suspensão pode ter induzido prorrogação de contratos e até a extinção, a rescisão de contratos com base no artigo 78 da 866. A gente percebe, sabe, que os contratos administrativos não são um meio ordinário para a implantação de políticas sociais. O governo, por certo, tem a seu encargo para a promoção da igualdade, esse é um dos objetivos da República Federativa do Brasil, e o faz por meio das políticas que implementa. Diversas leis foram prolatadas, promulgadas, que visavam esse objetivo, que amparavam o trabalhador e as empresas, né, em face dos problemas derivados da pandemia, a suspensão do contrato de trabalho e a diminuição da carga horária desse contrato de trabalho. É óbvio que você percebe na legislação brasileira inúmeros dispositivos que permitem que políticas sociais possam ser implementadas de forma secundária, reflexa, nos contratos administrativos. Reserva de cargos na empresa contratada, para egressos de penitenciárias, para pessoas que estejam reabilitadas no âmbito da Previdência Social. Mas o foco de uma contratação é sempre a busca de, num ambiente de impessoalidade, buscar a proposta mais vantajosa. E, por certo, então, em condições normais, não há falar na primazia do atingimento de objetivos sociais vinculados à igualdade por meio dos contratos administrativos. A situação da pandemia foi de tal ordem gravosa que, em muitos casos, muitos entes da federação editaram normas e leis que estabeleciam a continuidade do pagamento de empresas contratadas, mesmo diante da paralisação de suas atividades, o que vai de encontro, no mundo normal, à comutatividade dos contratos administrativos. E, mesmo no âmbito da União, pareceres da AGU foram elaborados e permitindo que, em alguns casos excepcionais, nos contratos, principalmente de terceirização, pudesse haver a continuidade transitória dos pagamentos para evitar a ruína financeira das empresas, mesmo sem a contrapartida, né, a contrapartida da execução do objeto do contrato. Eu entendo, o TCU ainda não se debruçou sobre o assunto, mas entendo que isso é possível, não há como fugir, que situações excepcionais demandam soluções excepcionais, o direito não é unívoco, a lógica jurídica impõe soluções distintas para situações fáticas distintas, e essa é uma situação plenamente possível. No que diz respeito aos contratos de concessão, é preciso ter sempre muito cuidado. Eu estava conversando com as nossas professoras
que hoje mesmo, há algumas horas atrás, o Tribunal de Contas da União homologou, considerou legal a atuação da NTT no sentido de conceder um reequilíbrio econômico-financeiro a uma concessionária que explora a BR-116 em razão da alteração do projeto do contorno rodoviário de Florianópolis. Na verdade, o município não é de Florianópolis, é de uma cidade vizinha. Ele, no local onde iria passar esse contorno, construiu um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida e, portanto, esse contorno teve que ser alterado. E essa alteração impôs um reajuste, uma alteração dos investimentos da concessionária de R$1 bilhão. O tribunal fez uma análise, detectou um sobrepreço de R$136 milhões nos cálculos dos sobrepreços. Essa é uma discussão que não vou entrar em detalhes, mas é importante dizer que havia no contrato uma cláusula estabelecendo uma divisão de riscos e uma subsunção do fato a uma resolução da NTT que dispunha que os reajustes extraordinários só seriam pagos depois da realização das obras e depois da primeira revisão ordinária após a realização das obras. Isso significaria que a empresa concessionária, que tinha 13 anos de concessão, teria que esperar 3 anos ou mais um pouco para postular o pagamento de R$1 bilhão via aumento tarifário. Reparem que o governo, a NTT, buscou algum tipo de negociação para prorrogação do contrato e havia toda uma dificuldade de implementação disso, porque a empresa concessionária, para além dos encargos, os novos encargos que teria enfrentado, ela estava sofrendo os efeitos da diminuição da demanda na rodovia. São 5 praças de pedágio, que cobrava tarifas de pedágios de R$ 2,90. Portanto, a única solução possível, factível, é um aumento de 44% na tarifa, que passaria a R$ 4,20. E a ANTT considerou que, excepcionalmente, deveria se descumprir uma cláusula contratual permitindo a elevação da tarifa de 44% imediatamente, durante a execução das obras. E o TCU, que é dito como uma mão inclemente sobre as concessionárias, entendeu perfeitamente que esse era um caso excepcional. O ministro relator, Raimundo Carreiro, fundamenta a sua situação exatamente na LINDB, na norma mencionada pela colega, mas também por outros dispositivos da LINDB, que exige que sejam analisadas para as soluções jurídicas as circunstâncias práticas vivenciadas pelo gestor. E isso foi possível. Reparem, o problema vai existir. A população de Santa Catarina, Florianópolis, principalmente, vai ter que pagar mais 44% de pedágio nessa praça, em razão de uma falta de entendimento interfederativo, ou seja, esse município constrói um conjunto residencial da Minha Casa Minha Vida, sabendo a priori que a localização era exatamente por onde passaria o contorno de Florianópolis. A comunidade está sendo chamada a arcar com essa diferença. Se vocês pensarem bem, essa resolução da NTT, que determina que, no caso das revisões extraordinárias, elas só possam ser pagas após a conclusão das obras, ela fere de morte tudo que nós falamos aqui sobre a alha extraordinária, a teoria da imprevisão, ou seja, a ideia de que os reajustes à alha ordinária eles permitam o repasse da variação dos custos da empresa anualmente para o contrato. E na alha extraordinária, o repasse tem que ser imediato, na forma do contrato. Repare que há uma resolução da NTT que diz que, no caso de alhas extraordinárias, o pagamento só é feito após a realização das obras. Por que isso ocorreu, senhores? Porque o mundo real é muito diferente do mundo teórico. Na prática, inúmeras concessões rodoviárias passaram por situações similares de revisões, de inclusão de outras obras nos planos de encargos das empresas concessionárias, e essas empresas tiveram, no passado, a seu favor, um aumento tarifário imediato
e não concluíram as obras ou concluíram de forma incompleta as obras, muitas vezes se houver um prazo ainda contratual pequeno para o término da concessão, a empresa nem mesmo se vê impelida a realizar investimentos, né? Então, diante desses problemas, uma jabuticaba foi criada de que, no âmbito das concessões rodoviárias, as revisões, os reequilíbrios econômicos financeiros por área extraordinária só seriam repassados ao aumento da remuneração após a conclusão das obras. Senhores, é óbvio que isso mostra como o próprio Tribunal de Contas da União tem hoje uma visão bastante diferente, distinta do que é a normalidade e do que não é. E como, no fundo, nós temos uma legislação rica em viabilizar essas soluções pontuais que eventualmente sejam necessárias. A questão não é dedutiva de criar novas leis ou de inserir nas leis anteriores novos dispositivos. A questão é, diante dos casos concretos, agir de forma indutiva, separar o joio do trigo e viabilizar soluções. Agora, vamos também olhar o outro prisma do erário. Aliás, o TCU é um foro desequilibrado. Nós só analisamos casos em que existe algum tipo de dano potencial ao erário ou lato sensu aos consumidores, aos usuários do serviço público. Mas, é claro, a gente olha o contrato de concessão e os contratos administrativos dentro dos seus pilares jurídicos. Óbvio que a gente olha a situação do contratado, do concessionário, do poder concedente e dos usuários. Mas a grande verdade é que, no TCU, grande parte dos exemplos de postulação de reequilíbrios econômicos financeiros, tanto para contratos administrativos usuais quanto para concessões, são descaracterizados pelo próprio TCU, por inúmeras razões. Uma delas diz respeito a uma enorme dificuldade de caracterizar quais são os fatos, as hipóteses ensejadoras da teoria da imprevisão, que é um fato superveniente com um fato imprevisível, ou um fato previsível de consequências incalculáveis. Esse fato não pode ser imputado a nenhuma das partes, a sua inevitabilidade é importante, mas há uma característica dificílima de ser estabelecida nos casos concretos, que é os encargos excessivos. A ideia doutrinária, legal, é de que cabe reequilíbrio quando o impacto for excessivo no contrato. Como calcular esse impacto excessivo? Também não há soluções matemáticas, modelos, nós não temos equações que possam estabelecer esses limites. É caso a caso. Há pelo menos 3 maneiras de você verificar se um caso está associado a uma onerosidade excessiva. A gente avalia a variação do contrato em razão do fato imprevisível sobre o valor do contrato, ou o excesso o aumento dos encargos do contratado dividido por aquilo que ele ainda vai receber no contrato, pelas parcelas vincedas do contrato. Ou, no limite, um caso analisado pelo TCU, a variação dos encargos do contratado sobre a parcela que ele teria direito, sobre a variação, dos preços, entre a ocorrência do fato imprevisível e o próximo reajuste contratual. Principalmente nos casos em que há reajustes contratuais, anuais, estabelecidos na forma da legislação. Senhores, não há uma forma absoluta de dizer é assim que se calcula a onerosidade excessiva. Nós temos casos do TCU, o DENIT concedeu reequilíbrio econômico financeiro a empresas que faziam obras rodoviárias, porque houve um aumento da Petrobras nos insumos asfálticos. E a verdade, a discussão é qual seria esse limite para o DENIT. O DENIT quase implorou o TCU que estabelecesse esse limite. O ministro Nath, relator do processo, eu fui o revisor, chegou a uma conclusão, é caso concreto, é casuístico, caso a caso, que variações de 7% entre o aumento da Petrobras e o próximo reajuste seriam suficientes para permitir ensejar o reequilíbrio econômico financeiro do contrato. E por que isso, senhores? Porque, na verdade, a maior parte das empresas, diante dos aumentos da Petrobras,
ficaria instada a não executar as obras esperando o próximo reajuste, que contabilizasse a variação do custo de produção, a alha ordinária. Então, para evitar a interrupção do contrato, o tribunal entendeu que era possível para variações acima de 7%. E por que 7%? Porque 7% é a lucratividade da empresa embutida no seu BDI. Então, há benefícios e despesas indiretas. É claro que uma conta de chegada é uma solução matemática pontual para um caso específico. O tribunal foi de encontro a reequilíbrios econômicos financeiros estabelecidos, por exemplo, pela Codevasp, num projeto Salitre, em que a Codevasp, em função de um aumento de 4,9% do índice inflacionário que media o reajuste, né? Para além dos reajustes tradicionais, a Codevasp concedeu esse reequilíbrio econômico de 4,97%. Isso não pareceu ao TCU um índice suficiente para caracterizar a onerosidade excessiva. Há muitos casos em que as empresas pedem reequilíbrio contratual porque um insumo, um item da sua planilha sofreu um aumento de valor elevado. O tribunal tem jurisprudência no sentido de que essa prova tem que ser feita por meio de verificando a equidade global do contrato. Ou seja, em alguns casos, insumos aumentam, outros insumos diminuem, então é importante que haja sempre uma verificação global do aumento do contrato. Então, em muitos casos, nós caracterizamos a legalidade do reequilíbrio em razão dessa falta de visão global do contrato. E muitas vezes, o fato de, por exemplo, de ter havido uma variação cambial como essa que houve após a pandemia, isso de per si não garante que haja uma situação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Mesmo que o contratado tenha o seu contrato vinculado ao dólar. Reparem que a demonstração do impacto é, no caso concreto, por meio de documentos idôneos, como notas fiscais, para provar que, sim, o efeito da variação cambial impactou o contrato de forma excessiva. Você pode ter compras de insumos estrangeiros importados feitos antes do aumento da variação, a possibilidade de substituição de importações por compras de similares brasileiros. Então, o que a gente tem que analisar, sem dúvida, é sempre o caso concreto. Realmente, quanto à pergunta, as variações do IGPM, a variação anual de 20%, ela pode ensejar um risco extraordinário, um reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, mas os dispositivos e o ferramental está colocado na mesa. É preciso que a empresa traga à administração a visão da equidade global do contrato, do que ocorreu. Reparem que o IPCA não subiu tanto, a inflação está relativamente controlada, é óbvio que tudo vai depender do impacto desses índices na variação do custo de produção da empresa. Isso sim é importante ser analisado. Bem, o tribunal reconhece que essas questões financeiras vinculadas ao contrato, como o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, são questões que envolvem direitos, sim, disponíveis. O valor do reequilíbrio é alguma coisa que é sempre passível de solução consensual entre agências reguladoras, poder concedente, concessionário, usando, inclusive, as técnicas já mencionadas, conciliação, mediação, comitê de solução de conflitos, arbitragem. As novas leis que falam de concessões remetem à arbitragem e a soluções consensuais. O TCU, de nenhuma forma, as rejeita essas soluções consensuais. Pelo contrário, nessa mesma decisão de hoje, o TCU determina que a NTT analise o sobrepreço que foi analisado pelas nossas equipes, e as nossas equipes são muito bem qualificadas para essa verificação, mas que reconhece que essa é uma competência discricionária da NTT. Obviamente que usar o poder discricionário não pode levar ao cometimento de erros técnicos, matemáticos. Em alguns casos, houve falha na avaliação dos índices de revisões tarifárias, dos custos administrativos,
discricionariedade não significa a possibilidade de escolha de uma alternativa que se mostra contrária à ciência ou se mostra contrária ao direito. A tutela da discricionariedade é feita sempre de uma forma muito cuidadosa. O tribunal trafega no limite da discricionariedade. Ele tem que respeitar essa... Ele não é uma agência reguladora. Tradicionalmente, nós afirmamos que o nosso tipo de controle é um controle de segunda ordem, que significa respeitar a atuação originária da agência reguladora, mas isso não significa que o tribunal deva compactuar ou eventualmente, abonar cálculos que estejam errados. Agora, repare, isso tem uma mínima importância, porque esse sobrepreço que o TCU detectou de 136 milhões de reais na variação dos encargos da concessionária, com esse acréscimo do contorno rodoviário, ele tem um impacto na tarifa de 10 centavos. Então, isso é muito pequeno, o tribunal reconhece isso e delega, portanto, à NTT a possibilidade de solução da questão, usando, inclusive, todas as técnicas de solução consensuais. Senhores, é óbvio que eu nem de longe quero esgotar o assunto, nem teria condições, mas, volto a dizer, muitos contratos de concessão terão que ser reequilibrados, é preciso estabelecer pontes de comunicação bilateral ou multilateral para que todos possam discutir. O tribunal tem feito seminários chamando todos para que nós possamos ouvir os empresários, as agências reguladoras, o Poder Executivo em particular, claro, federal, e eu acho que nós temos instrumental legislativo suficiente e competência administrativa e jurisprudencial e base jurisprudencial para chegar a soluções pontuais em cada caso concreto. Excelente ponderação. Eu acho que esse olhar do TCU, eu acho que nesse momento, né, mesmo de repactuar ou de reequilibrar os contratos é importante, e até mesmo para dar segurança, né, para o agente público, né, que vai estar lá decidindo à frente dessa situação. Bom, eu vou abrir aqui para as perguntas, tá? Eu acho que tem uma pergunta que eu acho que é um pouco nessa linha do que nós estávamos falando, né, do André Freire, que o que os professores entendem que o agente público pode ser sancionado administrativamente ou por improbidade se não realizar o reequilíbrio por conta do Covid. Óbvio que nós, do Tribunal de Contas da União, não analisamos as situações de improbidade administrativa. A Lei 8.429, 92, ela é uma lei muito aberta, a tipificação dos atos de improbidade é extremamente aberta, há um tipo que permite caracterização do ato de improbidade apenas por violação de princípios. Não é muito comum que os atos de improbidade sejam tipificados quando, eventualmente, há um ato ilícito que beneficia o Estado. Vamos dizer, óbvio que a gente tem que sempre falar dos interesses primários, o interesse público primário muitas vezes está vinculado à concessão do reequilíbrio econômico, mas não é muito comum, até onde eu saiba, a tipificação de ato de improbidade diante de uma negativa de um pleito de reequilíbrio. No TCU, dificilmente também esse gestor seria sancionado, porque, como eu disse, o TCU não é um locus, não é um foro para uma análise da situação do cidadão, da empresa e do Estado. Nós protegemos o Estado. Os processos que tramitam no TCU dizem respeito à tutela dos interesses estatais, à tutela dos interesses da comunidade, que eventualmente, no caso de um contrato de concessão. Então, é óbvio que caberia uma ação civil de busca do reequilíbrio em si, mas, pelo menos no TCU, no âmbito da improbidade, eu viria com dificuldade a possibilidade de caracterização dessa ilicitude. Mas é óbvio, as empresas devem buscar a tutela dos seus direitos usando os meios adequados. Tudo pode ser novo e uma jurisprudência, um novo entendimento pode surgir no âmbito da Lei 8.429, no âmbito do Tribunal de Contas da União. Eu vou tomar a liberdade aqui de mudar um pouquinho essa pergunta, né? Eu acho que o que vocês entendem, no caso
dos agentes públicos fazerem a flexibilização dos contratos também, né? Eu acho que tem uma questão aqui que eu acho que não se trata bem de um repactuamento desse contrato, mas sim uma flexibilização durante esse período da pandemia, que eu acho que tem um impacto da receita, né, de todos desses setores, mas também pode ter uma flexibilização também desses serviços, que, como eu disse, são serviços essenciais e que são necessários dar continuidade, né? Mas posso citar um exemplo. Em concessão de rodovia, fazemos a roçada, né, de todo um trecho longo da faixa de domínio, que eu acho que essa roçada ela pode ser reduzida dentro de uma possibilidade de dar segurança para o usuário que está rodando percorrendo a rodovia, mas sem ter um aumento, né, nesse custo, não só no custo também, porque há uma previsão pela OMS de você ter a distanciamento desses funcionários, então isso pode ter e tem que ter essa flexibilização, né, visando a parte dos funcionários que estão lá trabalhando e também em relação ao custo. Eu queria entender se vocês concordam, se teria esse risco também para o agente público, né, de fazer essa decisão. Maíra, eu achei super interessante a pergunta do André Freire, né? Que foi a primeira, Isso. antes da modificação. Você me permite? Eu acho o seguinte, Claro. Conquanto a gente saiba, e hoje, inclusive, na parte da manhã, quando eu assisti um dos painéis, acho que foi até o painel do Zé Roberto, se saiba que o dispositivo da lei de improbidade que trata da improbidade por violação a princípio seja um dos mais utilizados para a propositura de ações de improbidade, eu acho que a ação de improbidade é tão grave que ela não pode ser vulgarizada. Mesmo quando for em sentido contrário, ou seja, mesmo quando for uma situação em que ele está demorando para analisar o pleito de reequilíbrio, eu acho que ela não pode ser vulgarizada a ponto de se propor uma ação de improbidade. Se eu defendo que não pode, quando se dá e não tem a má-fé e o dolo muito bem caracterizado, eu não posso defender que se confira a improbidade ou que se caracterize a improbidade numa situação dessas. Então, minha postura seria essa. Em relação à sua questão já, a modificação que você fez no final, que também é super interessante, porque na prática é o que pode acontecer, a probabilidade mostra, né, do que a gente já viveu hoje, que é o que pode acontecer com mais facilidade. Eu acho que isso pode acontecer, mas não deveria. E aí, pegando um pouco o gancho do que o ministro Zinler colocou, o espírito é outro, o espírito tem que ser outro. Se o espírito não for outro, esse país não se sustenta. A gente tem que sobreviver à pandemia e a gente sabe, depois desta pandemia, que podem haver outras pandemias e outras tragédias tão grandes quanto, ou maiores, que a gente não consegue nem imaginar. Então, ou a gente tem um espírito público, tanto por parte dos órgãos reguladores, dos órgãos de controle e também dos empresários, e consegue chegar, e do Ministério Público, né, que é quem tem aí, é titular da ação civil pública por improbidade, ou a gente não vai caminhar. Acho que, inclusive, no tema do IGPM, a análise que o ministro Zinler fez, eu achei fantástica, assim. Acho que, obviamente, a gente tem sempre questões a colocar, né? O que é a onerosidade excessiva, o que é o encargo excessivo, quanto a gente vai reequilibrar, que é sempre a grande discussão. Mas o TCU, especialmente, é um formador de opinião, né? Então, é um órgão bem aparelhado, que tem técnicos muito bem formados e nós sabemos disso. Portanto, quando a gente percebe que existe ali um espírito público desse órgão para sentar na mesa e tratar dessas questões de forma aberta, sem preconceito e querendo resolver o problema, nós já demos um passo gigante aí. Então, não deveria
respondendo a sua pergunta, acho que a gente tem que lutar para mudar o espírito. Respondendo a minha pergunta do André, acho que a Joana foi exatamente no ponto da linha do que eu penso. Eu tenho também resistência com a improbidade por violação a princípio, né? Entendo que tem que ser dolosa, então acho que, a não ser num caso que configurasse assim, um grave, né, a situação de dolo, não há que se responsabilizar aí o agente pela improbidade na ausência de fazer a recomposição, porque aí acho que já cria o direito administrativo do medo total, né? Então, ressalvada essa hipótese de ter um dolo altamente, muito caracterizado, né, com o dano aí, assim, ao erário, caberia. Se não, vai cair de novo, criar essa possibilidade, entra no apagão das canetas, né? Quanto aqui a situação que a Maíra trouxe, acho que é exatamente do que eu falei aqui durante a resposta aí do nosso debate, a resposta à minha questão. Acho que é plenamente viável, né? Sem desprezar também o que a Joana disse, que a gente precisa ter esse espírito de avançar e reunir todo mundo, sentar à mesa, concedente, usuário, agência, controle, MP, enfim, todos, para que se mude o espírito, para salvar a infraestrutura, porque, de fato, a pandemia causou efeitos devastadores, a situação é dramática, outras podem vir, a gente não tem como prever o futuro, assim como não previu essa situação. Mas, sendo bem pragmático, vamos dizer assim, no que a doutora Maíra trouxe, puxou a questão, né, e acho que dentro do que eu falei, acho que nesse momento, assim, que já estamos há meses vivendo pandemia, acho que é possível, sim, suprimir, suspender obrigações, reduzir, né? Não é o desejável, né? Como a doutora Joana bem colocou, né? Mas eu acho que a situação, por exemplo, de redução de índices de desempenho, reduzir o nível do serviço, é complicado, mas em alguma medida, e no exemplo que a doutora Maíra trouxe, um caso concreto ali das rodovias, da roçada, ela mesma disse, olha, diminuir não vai causar, prejudicar a segurança dos usuários, então, é o caso concreto, a história de que não tem solução unívoca, mas acho que para preservar o contrato, para mitigar o que a gente vive hoje, poder pensar no pleito do futuro, sem desprezar a proposta que a doutora Joana trouxe, de que já vamos, né, reunir todo mundo, botar na mesa e tentar achar a solução, mas as medidas mitigadoras são necessárias sim, e tem algumas que acho que a principal é essa que dá para colocar no momento com segurança, né, vendo em cada caso a segurança de que se suspendam, se sobrestem certas obrigações, né, de prazos, investimentos, de exigibilidade, inclusive a suspender também a exigibilidade de sanções, né, porque também não é possível que a gente sabe que tem algumas agências que acabam que informalmente, né, deram descontos, reduziram obrigações, e que lá na frente, mas sem formalizar, e que lá na frente não aplique sanção ao contratado, né? Aí, como a doutora Joana também disse, a boa-fé, né, e a boa-fé contratual e a boa-vontade institucional vão ajudar muito a buscar essa solução, porque o desafio não é fácil. Muito obrigada aí pela ponderação de todos. Nós estamos aqui no limite já do tempo, mas tenho só mais uma pergunta, tem várias perguntas, mas infelizmente nós não vamos conseguir atender a todas. Mas tem uma pergunta aqui direcionada para o ministro, feita pelo Joaquim Augusto, tá? Ele coloca, prezadas professores e professores, parabéns pelo excelente evento, um questionamento ao ministro. Como o TCU enxerga a possibilidade de análise de um pleito de emergência em caso de reequilíbrio econômico-financeiro, risco de penúria no caixa da concessionária, por exemplo, nos contratos em que haja previsão de resolução de conflitos por arbitragem, considerando-se a orientação da administração pública de aguardar a conclusão da discussão na seara administrativa para somente então debater a controvérsia na via arbitral. O Tribunal de Contas da União, em diversos julgados, deixa bem claro que espera do poder concedente dos concessionários que busquem soluções consensuais. O Tribunal reconhece que os seus cálculos, que eventualmente são feitos, quanto a que balizam o EVTE, balizam as revisões tarifárias, equilíbrios econômicos e financeiros, são cálculos feitos a partir de modelos próprios e que o importante não é que nós estejamos certos ou
as agências reguladoras estejam erradas. O que a gente sabe que cabe às agências reguladoras o poder concedente conduzir as soluções que eventualmente sejam necessárias. O que é importante é que haja tutela do interesse do Estado, e, no caso concreto, a tutela do interesse dos usuários do serviço público, em particular, pela análise adequada técnica de todos os pleitos feitos pelas concessionárias. Como eu disse, alguns desses pleitos são incompletos, eles não são passíveis de demonstração total pelos concessionários, eles, como eu disse, nem sempre analisam a equidade global do contrato, trazem apenas variações de insumos pontuais. Muitas vezes os contratos administrativos normais já trazem o custo dos diversos insumos, e nas variações que são pedidas pelos contratados, eles buscam eventualmente um aumento exatamente do preço cotado por eles na licitação, que afinal foi registrado no contrato. É óbvio que a tutela do equilíbrio econômico financeiro do contrato não pressupõe uma tutela da culpa do contratado, ou seja, se ele propôs preços inexequíveis, se eles constam do contrato, e se ele foi vencedor da licitação exatamente porque os preços eram muito baixos, não há razão para, depois disso, postular a inexequibilidade daquilo que já era, na origem, inexequível. Então, esse é um dos casos. Há 2 semanas atrás, votamos uma situação, um pedido de uma estatal do setor elétrico, que concedeu inúmeros pleitos de reequilíbrio econômico e financeiro. O tribunal mostrou que, na maioria dos casos, os pleitos não se sustentavam. O contrato, seja porque não era alha extraordinária, era alha ordinária, seja porque o que, na verdade, o contratado estava querendo fazer é rever os seus próprios preços, que permitiram a ele a vitória na licitação. Bem, senhores, o tribunal vê com bons olhos e sabe que, muitas vezes, as questões são extremamente controversas e não podem ser judicializadas. O judiciário brasileiro não está instrumentalizado para obter uma solução de mérito em temas tão complexos e que envolvem avaliações num cenário matemático, real, financeiro dos contratos. Então, não há aquele que afirma que o tribunal não respalda as soluções consensuais, por certo, não conhece na plenitude as nossas decisões. Bom, então, gostaria de agradecer a todos aqui. Esse painel foi uma honra mediar esse assunto, que realmente é um assunto que está em voga e vai ainda surtir muito efeito positivo ou alguns negativos, mas gostaria de convidá-los ainda para ficarem para o próximo debate, que vai ser sobre relicitação também, que é um tema que está aí a todo vapor, e gostaria de agradecer mais uma vez o IBDA e a ASP pelo evento.